caneleira que era usada era essa daqui, ó. Aí nós verificamos que estava tendo muito corte acima dessa parte aqui, que seria o joelho. Então o que nós fizemos? Nós acrescentamos esse escudo de borracha, aonde que veio a criar um maior campo de proteção da perna do rurico. Verificamos também uma grande incidência de cortes no dedo do pé, em função da ação do podão. Passamos a usar essa botina aqui, ó. É uma botina com metatarso externo, para aumentar ainda mais a proteção do peito, do pé do rurícola. Pedimos para colocar essa proteção de borracha sobre a biqueira, que ela vai amortecer a batida do fio do corte do podão sobre ela. E a botina chegou ao final da safra. Conforme nós vimos aqui, investir na evolução dos equipamentos de segurança é um bom negócio, pois o custo desse investimento é bem menor do que os gastos decorrentes de acidentes. Isso é bom para a usina e melhor ainda para o trabalhador, pois diminui bastante os riscos dessa atividade. Mesmo assim, ainda persiste uma pedra no caminho da melhoria das condições de trabalho para os cortadores de cana. É o pagamento por produtividade, que faz com que o cortador ultrapasse seus limites de resistência para garantir um ganho maior. Isso precisa ser revisto. Caso contrário, será quase impossível reduzir os índices de acidentes entre os cortadores de cana. Ok, pessoal, a gente pôde viajar aí pela questão do corte da cana, né? A gente viu a questão do esforço que o trabalhador faz, os riscos que eles estão expostos, que é a questão do sol, chuva, vento, a questão de postura, né? Risco ergonômico ali, tantos golpes ele dá para poder cortar a torceira da cana, né? Alimentação, né? Será que a alimentação que eles fazem, eles se alimentam antes de começar a jornada do trabalho para que possa ter mais produtividade, cortar mais cana e ganhar mais um dinheiro, não é? A gente viu a questão que eles têm um piso salarial, mas o piso, vamos supor que seja um salário mínimo, mas a produtividade, se eles cortam 8 toneladas, vai ter o salário, mais a produtividade daquelas 8 toneladas de cana, que está sendo cortada ali. Veja o risco de acidente, cortes, veja a questão de adaptação dos EPIs, também vem a questão da adaptação, como o Tec Segurança estava falando no vídeo, a questão da jornada de trabalho, a questão do transporte, que a gente pode dar uma olhada na questão do transporte. E lembrando a vocês, a questão da agroindústria, quando a gente vai para a questão de usina, ela também é uma das que mais emprega técnico de segurança. Tá? Existe a construção civil, existe. A construção emprega muito, mas a questão de usina também emprega. Aqui nós temos, indo para a questão de Ipojuca, Maceió, e vamos descendo por ali, nós vamos ver várias usinas. Então, é um ramo que emprega muito, mas a questão ainda das condições da indústria canavieira ainda é precária. Por quê? Porque existe a convenção coletiva deles, mas eles não querem ser regidos pela convenção coletiva, eles querem ser regidos por eles mesmos. Eles querem o salário e querem a produtividade. Então, a convenção coletiva, os sindicatos vêm batalhando por uma melhoria nessa questão da indústria canavieira, só que os trabalhadores, como não tem cultura, acham que o sindicato está fazendo uma coisa errada por eles. Mas não é, o sindicato vem querendo aumentar o preço do corte da cana, que muitas vezes ele pensa que aquele preço ali é único, exclusivo, que a questão ali só é a questão da produtividade, que não é bem isso. A questão também é disso daqui, que tem que ter um aumento no corte da cana, para que eles possam verificar essa questão aí do salário. Acidentes acontecem muito. Qual o tipo de acidente que acontece ali, Luciana? Animais peçonhentos, à medida que ele está fazendo um corte, e vem uma cobra e pica aquele funcionário, ali é risco de acidente, foi um acidente, tá? Cobra picou, qual o risco? Ele é ergonômico, físico ou biológico? Muitas pessoas pensam que a picada da cobra é risco biológico. Não é, biológico não tem nada a ver, tá? É risco de acidente. Cobra picou, risco de acidente. Biológico, a gente às vezes associa uma picada de cobra com risco biológico por causa do veneno, mas não é.
tá? É risco de acidente. Aí vem a questão do uso do facão, eles usam ferramentas manuais, então já tem o quê? Cortes, né? Você pode ver que quando ele golpeia, o corte pode ser aonde? No meio da canelinha. Pegando o joelho, você viu as adaptações que o Tec Segurança fez. Ele usa a caneleira direitinho, só que a caneleira não tem aquela proteção do joelho. E foi detectado o quê? Que os cortes estavam sendo aonde? No joelho. E quem é que faz isso? Quem é que vai avaliar essa questão? Técnico de segurança. Se você vê, tem muito corte no pé, tem. Então a gente vai ter que estudar uma forma para que não aconteça esses cortes. Então você veja aquela questão da bota de borracha, né? Com a proteção do metatarso, tá? No peitinho do pé. Então você veja como é a questão do Tec Segurança é tão importante dentro da área da agroindústria. Por quê? Além dele fiscalizar, onde é que está acontecendo mais acidente? Acidente a gente está com... Na questão do pé, o pessoal está cortando muito o pé. Então o Tec Segurança tem que estudar, fazer uma medida preventiva para aquilo que está acontecendo não aconteça mais. Então ele vai modificar o quê? Um EPI? Vai. Quem é a obrigação de fazer isso? O Tec Segurança. O Tec Segurança que vai ver essa questão do EPI, vai estar fazendo campanhas preventivas com o pessoal. Tá? Você pode ver que o pessoal, eles não têm estudo, são pessoas que moram ali próximo aos sítios, que vão para ali. Muitas vezes existem duas fases na questão da usina. A época da moagem e a época da colheita, que são os cortes. Tá? De cana, que são os cortes que a gente viu agora. E tem a época da moagem, que a usina começa a trabalhar, começa a fabricar a matéria-prima, pega a matéria-prima e começa a transformar em açúcar, em álcool. Então, quando começa a época da moagem, são contratadas várias pessoas de uma só vez. São pessoas que não têm estudo, são pessoas que nunca trabalharam na vida, que estão ali para cortar cana mesmo e ganhar o seu salário. Então, com isso, acontece o quê? Quando a demanda é muito grande, às vezes a empresa não investe em segurança. O que é que faz? Bota todo mundo, contrata em cerca de 800 a 900 pessoas, contrata, dá um facão à pessoa, dá um EPI, muitas vezes não diz nem para que serve, a pessoa coloca toda a vestimenta, mas não sabe nem para que está usando aquilo, pega um facão desse tamanho, vai para dentro da cana, começa a cortar, não tem nenhum treinamento para saber como é que vai mexer com aquele facão, termina se acidentando. Por isso que eu digo que a questão da indústria canavieira, existe a questão ainda, falta ainda, sabe o que, gente? Prevenção e pessoas que queiram investir em segurança. Porque a maioria dos donos de usinas, não são todas, mas a maioria dos donos de usina, ele não investe em segurança, porque acha que é uma coisa desnecessária. Mas é necessário. Para você ter uma ideia, hoje, mês retrasado, eu tive na restauração, teve um acidente na obra e eu fui visitar um funcionário que estava acidentado. Quando cheguei lá, eu verifiquei um rapaz que tinha perdido uma perna, tá? Uma perna. Foi fazer um serviço dentro de uma usina, não sabia como desengatar um carro, uma carroceria, colocou tijolos e ficou de joelho. Na hora que ele foi colocar o tijolo, que ele foi empurrar, o pedaço do ferro da carroceria quebrou os tijolos e entrou dentro da perna dele. E ele teve a perna dilacerada, então não serviu mais para nada. E quando eu cheguei para lá, ali naquele andar da restauração, eu comecei a conversar com ele e perguntei o que foi aquilo e ele contou a história. Aí eu perguntei a ele, você sabia engatar a carroceria? Ele disse, não, eu nunca fiz. E eu disse, por que você foi engatar? Ele disse, porque o meu chefe disse que se eu não fosse, eu ia ser demitido. E eu tenho um filho pequeno para dar de comer em casa. E eu tenho que levar o pão da minha família. Então veja como é a situação. É uma pessoa que nunca pegou, ele apenas era cortador de cana, para um pouquinho aí, vem fazer um serviço para mim, e nesse serviço que ele fez, ele perdeu a perna. Então a gente sabe que quando a gente perde um membro da gente, a gente é perfeito, mas quando a gente perde, a gente é discriminado, não só pelo emprego, mas também pela sociedade. Então veja que os acidentes são constantes. Tem muitos acidentes na zona canavieira que não é comunicado, tá? Porque o pessoal vai lá e bota os panos quentes. Assim como tem indústria, como tem outras localidades também, outras questões de construção civil e outras indústrias que também fazem isso, né? Então, acidentes na zona canavieira. Perfil dos trabalhadores. No Brasil, existem cerca de 35 milhões de trabalhadores no setor agrícola. Segundo a Fundacentro, que é o centro que faz as pesquisas, tá?
cerca de 64% das operações de risco na agricultura estão ligadas às atividades de colheitas e tratos culturais, onde se registram 56% dos acidentes. Quando eu falo ligado às atividades de colheita e tratos culturais, essa questão. Existe o corte da cana e existe a parte da moagem.